Irmãos, eu tirei algo de um dos livros que eu discipulo, porque eu achei muito bonito e tem tudo a ver com a palavra. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para vocês entenderem, né, um pouco mais daquilo que vocês já conhecem, compreendem e entendem a respeito da grandeza de Deus. Em sua manifestação cósmica, esta variedade ultrapassa toda e qualquer possibilidade de apreensão plena por parte do homem. Por quê? Segundo os astrônomos, a Terra faz parte de um grupo de planetas, em número de 9, que, presididos pelo Sol, formam o nosso sistema planetário. Esse sistema se localiza numa área do universo, uma galáxia, conhecida pelo nome de Via Láctea. Esse recanto do universo tem cerca de 100 bilhões de estrelas, além do Sol, que é uma estrela de quinta categoria ou grandeza. Esses bilhões de estrelas presidem, por sua vez, outros sistemas planetários. E tem mais: essa nossa galáxia é tão somente uma de 1 bilhão de outras galáxias visíveis através dos telescópios. Pensar nesses bilhões de toneladas rolando e rodando no espaço, e pensar também no poder inigualável que lhes deu origem e que os mantém em plena ordem, e essa onipotência nos encanta e nos arrebata quando verificamos que tudo isso foi feito do nada. Glória a Deus, glória a Deus mesmo, com força. Só de pensar nisso tudo rodando lá em cima, gente, é muito poder. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós um dia resolvemos a congregar, procurar uma igreja. Chega, basta de andar nesses maus caminhos. Eu ouvi alguém falar desse Deus onipotente, esse Deus que opera milagres e maravilhas, mas eu não vejo Ele, mas eu vou na igreja para me ouvir dEle e sentir a presença dEle. Por causa dEle que nós estamos aqui. Esse Deus forte, esse Deus todo-poderoso, esse Deus lindo. Irmãos, a palavra de Deus nos fala a respeito da grandeza de Deus. No livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra de Deus fala que o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Tenta imaginar a grandeza desse Deus maravilhoso. A gente tem estudado o Apocalipse aqui, no capítulo 6, 7, 8 e 9, a gente já está no 10, e às quintas-feiras, e a gente tem visto no capítulo 9 a respeito de nuvens. A gente olha lá em Êxodo, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, Ele colocou uma coluna de nuvem, né, de dia para fazer sombra para o povo, e à noite uma coluna de nuvem para, né, uma coluna de nuvem de fogo para aquecer o povo do frio do deserto, né? E a gente aprendeu também em Apocalipse 9, Apocalipse 10, a partir do versículo 1, que tem um anjo, que tocará a sétima trombeta, a última trombeta, e logo após virá o fim. Que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 52, que ele tocará a última trombeta e logo após virá o fim, né? E as trombetas, como a gente aprendeu aqui, é a anunciação, né? E a gente aprendeu muito mais do que isso, que tudo aquilo que Deus tem feito ao longo da história, essas catástrofes naturais, que muitas pessoas não entendem, o livro de Apocalipse é lindo, revelador, porque ele nos ensina e nos mostra que Deus permitiu o atentado terrorista de 11 de setembro, Deus permitiu aquele tsunami que aconteceu na Índia, que mais de 400 mil pessoas morreram na Indonésia, e
Deus permitiu, né, até o diabo operando na vida de Hitler, mas com um único e lindo propósito do amor de Deus, para que todos que vissem aquilo se arrependessem e voltassem para Deus. É arrependimento que o Todo-Poderoso quer que o povo se conscientize. Então, a gente vê coisas terríveis acontecendo, algumas catástrofes naturais. A gente liga a televisão na época da chuva, a gente vê enchente varrendo cidades, né? E muitas outras coisas acontecendo nesse sentido natural, e de repente antes da gente imaginar o que está acontecendo, antes da gente murmurar ou abrir a boca para se opor a Deus, a gente tem que entender que tudo está no controle dele, e tudo isso que ele faz, como o Apocalipse nos mostra, é para que o povo se arrependa e volte-se para ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, a palavra de Deus fala que Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, e ainda mais nós que somos crentes no Senhor. Irmãos, muito mais do que isso, a Bíblia nos mostra no Novo Testamento aqui, no capítulo 8, no versículo 23 em diante, que o Senhor acalma a tempestade. Eu vejo assim Jesus ali dormindo, porque ele tinha feito muitas curas antes dele pegar aquele barco, né? Eles estavam indo para Gadara. E nós entendemos, alguns teólogos entendem que aquele impetuoso vento que aconteceu ali, formando aquela chuva, né, eram dos demônios. Porque os demônios, é óbvio, né, irmãos, que eles não queriam que Jesus chegasse lá naquela cidade. Mas, fugindo um pouquinho aqui, uma das coisas que me impressiona nesse texto, só por curiosidade de vocês aí, para vocês entenderem mais um pouquinho, quando os discípulos perguntam quem é esse, que até o mar e o vento obedecem, eles não conheciam Jesus. E o surpreendente, que quando eles descem do barco na região de Gadara, dois homens que estavam ali naquele cemitério há muitos anos, acorrentados, possessos de demônios, vêm correndo até Jesus e diz: tu és o Filho de Deus, né? Então os demônios conheciam Jesus e os discípulos não. Nós precisamos conhecer mais, irmãos, a respeito desse Deus Todo-Poderoso que opera maravilhas, que a palavra que a gente leu aqui, que essas nuvens que estão aí, né, na época da chuva, escuras, carregadas, toneladas e toneladas de água que há nelas, aquilo parado no mar ali. Mais do que isso, irmãos, a palavra de Deus nos disse aqui que as estrelas, o Salmo 147, o salmista inspirado pelo Espírito Santo, ele já disse, né, no versículo 4, que Deus, ele chama cada uma daquelas estrelas pelo seu nome. Que maravilha, que grandeza, bilhões e bilhões de estrelas. Deus fala para Orion, vem aqui, né? Centauro, chega mais aqui, né? Chama cada uma pelo seu nome. Que grandeza, que maravilha. Voltando ao Apocalipse que a gente está estudando, né? A palavra de Deus fala no Apocalipse 10 que tem um anjo, esse anjo que vai tocar a sétima e última trombeta, ele está com o pé no oceano e o outro na terra. Que maravilha, que grandeza do nosso soberano Deus, né? E a palavra está dizendo aqui que eu acho interessante aqui, que ele fala: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai no balde. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Vocês já tentaram, dentro da mente de vocês, ao ler um texto desse, vocês já tentaram imaginar o que Deus está dizendo aqui? Que ele começa no versículo 12, que com a mão dele, com
a mão dele uma concha, ele mede todas as águas que estão no planeta. Essa é a grandeza do nosso Deus, que anda sobre as nuvens. Em Isaías, aqui no mesmo livro, no último capítulo, no versículo 66, no versículo 1 e 2, ele diz: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra o estrado para os meus pés. Estrado, irmãos, era tipo um paletinho pequeno, feito de madeira, que era colocado na cadeira aqui, e ele colocava ali. O judeu chegava na roça do trabalho árduo e ia tirar o calçado e colocava o pé em cima do estrado, para não ter contato diretamente com o chão. E aqui a palavra está dizendo que a terra é apenas o estrado para os pés do Senhor. Olha a grandeza, a maravilha desse nosso Deus absoluto, que reina sobre tudo e sobre todos. Que ele diz que as nações são consideradas por ele um pingo de água, e nós somos considerados como gafanhotos. Esse Deus que não precisa olhar para cima, porque não existe nada além dele, ele só olha para baixo, como Salomão escreve no Provérbios capítulo 15, versículo 3, que os olhos do Senhor estão olhando tudo, os ímpios e os justos. Esse Deus que está lá no céu agora, o Todo-Poderoso, o Onipotente El Shaddai, aquele que olha aqui e vê a gente como gafanhotos, de tão insignificantes e pequenos que somos diante da sua grandeza e da sua infinita beleza. Amém. Mais do que isso, irmãos, a palavra de Deus nos fala no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 17, que Deus deparou o Senhor um grande peixe, para que engolisse Jonas. Ele é o rei do oceano, como eu estava dizendo, que ele acalma, ele é o Senhor de toda a natureza. Porque tem uma seita, quando eu morava lá em São Tomé, conhecia alguns integrantes dessa seita, que o Deus deles é a natureza. Para eles, a natureza que é a criadora de tudo, tudo provém da natureza. E foi tão difícil enfiar na cabeça dessas pessoas lá, às vezes, que eu descia até na Cachoeira da Lua, para pregar o Evangelho para eles, para falar, tentar explicar detalhadamente que o Senhor Jesus, que é o Criador, porque a palavra de Deus não deixa bem claro que Ele estava no princípio, junto com Deus, e tudo que foi feito não teria sido feito se não fosse por Ele também. Então esse é o Deus supremo, maravilhoso que nós servimos. A palavra de Deus fala no livro de Jó, no capítulo 26, do capítulo 6 a 14, se não me engano, Jó falando que Deus, Ele colocou simplesmente limites para o mar. Você virá até aqui, e as suas ondas orgulhosas e impetuosas não atravessará. Deus criou o mar e impôs limites para ele. E o interessante de tudo, como eu preguei da última vez aqui, eles obedecem. Quando Jesus, o nosso Deus, ele simplesmente repreendeu o vento e a tempestade, simplesmente eles obedeceram. E nós, muitas vezes, que somos criaturas racionais, somos colocados no nível da coroa da glória de Deus, e nós somos desobedientes à sua palavra, muitas das vezes. Irmãos, o contexto desse texto aqui, nos fala um pouco daquela época que Isaías escreveu aqui esse verso, ou melhor, esse capítulo, que Israel simplesmente estavam trocando a glória do Todo-Poderoso, para servindo e adorando imagens, a idolatria. Eles estavam voltados à idolatria. Isaías ele viveu por volta de 750 e poucos anos antes de Jesus, e
foram 3 reis na época dele, do reinado, que Isaías profetizou, que ele foi profeta, no tempo de Ezequias, de Acás e, se não me engano, Manassés, que foi o rei que mandou serrar Isaías ao meio, né, que ele foi um mártir. Então, mais do que isso, irmãos, nessa época aqui que eles estavam em constante idolatria, que Isaías escreve e começa com essas perguntas: a quem comparareis a Deus? Vocês querem comparar a Deus com essas imagens? Isaías começa a falar realmente sobre a grandeza e o poder de Deus. E a gente entende, irmãos, que esse povo, né, eles já tinham sofrido muito, eles já tinham sido exilados por nações pagãs, como o Egito, os assírios, a Babilônia, os persas, os medos, e simplesmente eles, mesmo vendo o que Deus tinha feito para eles naquela época, e eles ainda duvidavam da grandeza de Deus. Muitas das vezes isso acontece com a gente, mesmo a gente sabendo da grandeza de Deus, a gente passando por momentos ruins, a gente passando por tribulações, angústias e sofrimentos, a gente esquece, como aquele povo esqueceu, da grandeza de Deus. O profeta estava lembrando eles aqui, o profeta estava dizendo que Deus, ele simplesmente olha para a gente como a gente, lá de cima, como gafanhotos, insignificantes. A quem comparareis? Então a gente tem que entender que esse Deus Todo-Poderoso, que nos ama, João 3,16, né? Que simplesmente o amor dele é tão imenso e infinito, que ele deu seu Filho para morrer por nós. Esse Deus Todo-Poderoso, todas as vezes que você estiver passando no vale da sombra da morte, não se esqueça como esse povo de Israel, na época do profeta Isaías, né, que simplesmente esqueceu que eles serviam a um Deus grande e forte, o Senhor dos Exércitos. E essa noite, esse mesmo Deus, Ele quer que simplesmente você se lembre e que você seja profeta na sua casa, onde quer que você passe, e faça com que todos se lembrem e que todos entendam que o Deus Criador, Ele é grande, Ele é forte, Ele é majestoso e Ele é o Todo-Poderoso, e que um dia todo joelho se dobrará. Amém. Irmãos, essa é a palavra do Senhor, a palavra que Deus colocou no meu coração para mim compartilhar com vocês aqui essa noite. Eu disse que seria breve, que seria rápido, não queria tomar tempo de vocês, e que Deus os abençoe, nos ajude e continue simplesmente colocando a grandeza do amor dele no coração de vocês. Vamos se colocar de pé para a gente estar fazendo a oração final. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, novamente nos encontramos aqui, Senhor, com aquele intuito, com aquele desejo enorme nos nossos corações, de aprender mais do Senhor, de ouvir a Tua voz. O Senhor falou conosco a respeito da Tua grandeza, da Tua soberania, porque não há Deus maior, não há Deus melhor. Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente. Obrigado, Senhor, por entendermos nessa noite mais um pouco sobre essa grandeza, porque todas as vezes que nós passarmos, ó Deus amado, por tribulações, nós sabemos para onde correr. Nós sabemos que há um Deus que nós servimos, que é grande, que é o Senhor dos Exércitos, que luta por nós, assim como lutou, ó Deus amado, na época do
Antigo Testamento. Um Deus que aquele povo não erguia um dedo, não precisava erguer um dedo. Era o Senhor que lutava por eles, era o Senhor que fazia tudo por eles. E nós que cremos no Senhor hoje, Jesus, nós sabemos que o Senhor luta por nós, que o Senhor faz tudo por nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tirar esse coração de pedra nosso e colocar um coração de carne, porque hoje temos o Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Todas as vezes, Senhor, que nos depararmos com obstáculos nas nossas vidas, que o Senhor nos lembre, Espírito Santo, que o Senhor está ali com os braços abertos, assim como o Senhor mesmo disse, como a galinha que agasalha os seus pintinhos. Por favor, Senhor, que nós nunca venhamos a esquecer disso, que nós sempre podemos olhar como o salmista no Salmo 118, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso Deus forte. Obrigado, Senhor. Oro por cada família aqui representada. Oro, Senhor, para que o Senhor traga dentro de nós refrigério, que abata todo o mal, nos examine e tire de nós todos os maus caminhos, todas as incertezas, toda a falta de esperança no Senhor. Por favor, meu Deus, assim como Pedro lhe pediu fé, nós lhe pedimos também essa noite. Enche o nosso coração com a fé que vem do Senhor. Por favor, Deus, mas muito mais do que isso, nos ensina a amar como o Senhor amou, nos amou. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração ao único Deus Santo, o Deus imortal, o Deus invisível, o Deus lindo, o Deus Santo. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, no nome do Senhor Jesus